Olá, boa noite. Começa agora o programa Câmara Debate. No programa de hoje eu vou discutir com os nossos entrevistados sobre mobilidade urbana, especificamente Balneário Camboriú. Um problema que acontece na maioria das cidades brasileiras. Um problema que já se acumula há décadas em função do planejamento inadequado da maioria das grandes cidades brasileiras. Um problema que não é só o trânsito individual, mas o transporte coletivo, do transporte também de pedestres. Especialmente Balneário Camboriú, uma cidade que tem 47 quilômetros quadrados e cresce verticalmente, ou seja, um número limitado de espaço físico horizontal para que ela possa crescer na área de mobilidade. Além disso, hoje são mais de 89 mil carros licenciados no município, sem contar aqueles que estão na cidade com placas de outros municípios. O Câmara Debate começa agora. E no programa de hoje, para falar sobre esse tema, mobilidade urbana, eu recebo os vereadores Gelson Rodrigues, do PSB, Pedro Francês, do PR, e professor Walter Baldi, do PTB. Eles estão aqui para conversar sobre esse tema e, como eu falei antes, a cidade de Balneário Camboriú, hoje são mais de 89 mil veículos que têm licenciamento na cidade, sem contar aqueles que, por exemplo, têm placas de outras cidades. Vou começar da ponta direita para a ponta esquerda. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que nos assistem aqui na TV Câmara. É um prazer imenso estar participando do programa. Pedro, boa noite, vereador, tudo bem? Boa noite, Joaquim Lacerda, boa noite aos nossos colegas, o nosso vice-presidente Gelson Rodrigues, ao colega vereador, professor Walter Baldi. Uma boa noite a você que nos acompanha também através da TV Câmara. É um prazer estar novamente aqui para discutirmos um assunto tão importante que é a mobilidade urbana aqui na nossa cidade. Boa noite, vereador Gelson, tudo bem? Boa noite, Lacerda, boa noite ao nosso primeiro secretário, Pedro Francês, boa noite ao nosso professor Walter Baldi, boa noite a todos que nos assistem hoje pelo Câmara Debate. Novamente estamos aqui discutindo esse importante assunto que é a mobilidade urbana, né? Que precisamos discutir sim, e temos bons assuntos, bons debates a fazer, porque tem novidades aí vindo aí na nossa cidade, Lacerda. É o que nós esperamos. Quem circula na cidade de Balneário Camboriú, independente de estar circulando na temporada ou não, encontra muita dificuldade mesmo. O trânsito de Balneário Camboriú é um trânsito individualizado. Nós criamos, nos últimos anos, algumas vias exclusivas para o transporte de ciclistas na cidade, mas esquecemos especialmente dos pedestres e também do transporte primordial de qualquer cidade que quer ter mobilidade, que é o transporte coletivo. E eu não vejo até então nenhuma política que venha a contemplar o transporte público coletivo, ou seja, se criou faixas exclusivas para ciclistas e outros afins, mas não existe 1 metro sequer de uma faixa exclusiva do transporte público coletivo. Eu pergunto aos senhores vereadores, como pensar em mobilidade numa cidade limitada sem pensar num transporte coletivo, num transporte em massa? Quem quer começar? Fique à vontade, posso escolher. Vamos começar por aqui então, da direita, já que eu comecei de lá para cá. Vamos lá, vereador. Obrigado, Lacerda. É bastante salutar essa pergunta aí, precisamos sim discutir essa situação de como iremos comportar essa quantidade de veículos, 89 mil veículos. Mas como bem você falou, precisamos ter a questão dos pedestres, né? E também a questão do transporte coletivo. Trago aqui uma novidade, até tive ontem no Funtran falando com a Maria Cristina, também com o engenheiro de trânsito. Está para vir um experimento, vereador Pedro Francês, para a nossa cidade, que é o trem elétrico. Ele irá ficar em nossa cidade por 30 dias. Então esse já é um início, um começo de pensando no transporte coletivo, né? Até pensando também no meio ambiente, né? Que é muito importante também, né? Em virtude dessa novidade aí, que tomara que dê certo. Então estamos aí iniciando, temos aí outras situações aí que também estão vindo, várias audiências públicas irão acontecer agora até o mês de junho para discutir a cidade, né? Temos aí o secretário Edson Kratz, que é um pensador de cidade, pensa na cidade caminhável para Balneário Camboriú, com ótimas ideias, e será discutido aí junto com a comunidade para chegar aí num futuro que tem que pensar agora, né, no presente, mas também tem que pensar para vários anos aí para nossa cidade. Olha, no novo formato do programa, vocês podem interagir entre vocês, quiserem complementar ou falar a respeito do assunto, concordar,
ou divergir da opinião do vereador que estiver falando, fiquem bem à vontade. O senhor falou num trem e eu gostaria de ouvir a opinião dos demais vereadores a respeito disso. Onde vai andar esse trem urbano aí? Na verdade, assim, eu acho que nós temos que, em primeiro momento, ter um planejamento. Eu fiz uma pesquisa um pouquinho intensa e vejo que esse não é um problema exclusivo de Balneário Camboriú. Nós temos que pensar em termos de região metropolitana. Quando se coloca a questão do transporte público, nós, sem sombra de dúvidas, temos que melhorar a qualidade do transporte público para as pessoas e tirar esta política individualista de cada um ter o seu carro. Porque Balneário Camboriú é uma cidade onde as pessoas têm um poder aquisitivo bom. E qual a família que não possui no mínimo 2 carros na sua casa, na garagem do seu prédio e assim sucessivamente? Eu, por exemplo, na minha família, a minha esposa tem um carro, eu tenho um carro e o meu filho também queria um carro. Eu só não dei o terceiro porque eu não tenho espaço físico para guardar o terceiro carro, que é uma garagem. Então, nós temos que realmente mudar esta cultura. As políticas nesse país, das grandes metrópoles, sempre foram para as rodovias. Nós temos que quebrar esse paradigma. Nós temos que criar outras alternativas de transporte público que levem o indivíduo a sair desta relação individualista e ir para uma dimensão coletiva. Mas eu não posso ter um transporte público que faça o cidadão de Balneário Camboriú caminhar 1 quilômetro, 2 quilômetros. Eu me lembro quando eu fazia a campanha para vereador, eu parava nos pontos de ônibus e perguntava para as pessoas como é que ela percebia o transporte público em Balneário Camboriú. Ela dizia, olha moço, para chegar nesse ponto de ônibus eu caminhei 2 quilômetros, 3 quilômetros. Então nós temos que ter primeiro um planejamento desses 47 quilômetros quadrados que a nossa cidade tem, uma cidade plana, que é possível ter um planejamento mais eficaz na questão do transporte público, para poder desafogar um pouco mais. E temos que investir não só nessa questão do transporte público, mas também uma ampliação maior da questão das calçadas, melhorar as condições das calçadas, porque a mobilidade não é só para o automóvel, também para as pessoas que circulam. E criar incentivos de outros transportes alternativos. Vejam que nós temos aí a ciclovia, que estabelece aí vários quilômetros em Balneário Camboriú, que nós podemos também ter esta relação como alternativa, mas temos que agora implementar essa política com mais agilidade. Vereador Pedro. Além de, nós sabemos que as nossas ruas e avenidas de Balneário Camboriú, elas são estreitas, até para que se faça hoje uma pista exclusiva para os ônibus aí para o transporte público. Infelizmente, não pensamos lá atrás de como seria, ou não nos preocupamos de como seria a nossa cidade no futuro, esse futuro que hoje já é presente, que está aqui hoje já, né? Que nós sabemos da dificuldade que nós enfrentamos. As avenidas que estão hoje revitalizadas, no caso, como a 4ª Avenida, a 3ª Avenida, a Avenida do Estado, o Binário, essas já hoje dá para implantar uma pista para o transporte público. Agora, se você for pensar na Avenida Brasil, por exemplo, Avenida Palestina, que é um problema que nós temos ali, são avenidas estreitas, a própria Atlântica, se não houver ali o alargamento da faixa de areia e a revitalização da avenida ali, o alargamento também da avenida, nós teremos aí, ou nós teremos um sério problema com isso aí. Porque como é que nós vamos implantar na Avenida Brasil, por exemplo, estacionamento que nós temos, mais a ciclovia e ainda uma pista... Mas o senhor não acha que dessa forma continuamos privilegiando o transporte individual? Isso. Veja bem, algumas cidades na Europa é possível se encontrar os bolsões. Os carros são limitados, eles só vão até um determinado local. Dali para frente, o transporte é coletivo e outras formas alternativas. Nós continuamos, por mais que nós pensamos em transporte coletivo e mobilidade, não foge da nossa mente, por cultura, o transporte individual. A gente sempre pensa em fazer uma avenida atlântica maior, não pensando no transporte coletivo, mas em fluir o trânsito de veículos individuais. Mas aí, Lacerda, aí, me perdoe, eu discordo aí da sua colocação, porque o nosso prefeito, Fabrício Oliveira, ele não pensa em fazer nenhuma pista a mais na Avenida Atlântica. Ele pensa sim em fazer o alargamento da faixa da areia, que já é realidade, né, vereador Pedro? Vereador Walter. E reestruturar, reurbanizar, mas sim para fazer uma cidade, um calçadão maior, onde tem uma pista de ciclismo
maior, onde tem uma pista de pessoas caminhar, né? Mas em momento algum foi falado, discutido e o projeto apresentado fala em ter uma linha de rolamento para qualquer tipo de transporte. Sim, mas né? os bairros? Então, não, nós estamos assim, discutindo a questão da Atlântica, né? Que vai ser feito agora, já é a realidade. Esperamos aí que mês de maio já comece a ser as obras. Então ali nós teremos sim pensamento em mobilidade urbana para o futuro. Porque não se pensa em colocar mais carros passar ali. Pelo contrário, se pensa em chamar a população para ali, para caminhar, andar de bicicleta, que seja, mas não fazer uma nova pista de rodagem, como foi feito em Copacabana. Hoje nós temos lá em Copacabana, foi feito aquele alargamento da praia, que não é de hoje, faz anos, sim. Mas tem 6 pistas lá. Isso influencia ou incentiva ao uso do automóvel individual, né? E ao contrário do prefeito, ele está incentivando ao uso do transporte coletivo. Mesma coisa, estamos nesse novo empreendimento que será instalado lá na Barra Norte, que é a Roda Gigante. Não vai ter uma vaga de estacionamento. Perfeito. Né? Vai incentivar as pessoas a irem para lá de transporte coletivo, de bicicleta, ou propriamente caminhando, né? Para que diminua a vontade de usar o seu carro particular. A nossa cidade é uma cidade pequena, se a gente for ver. Eu moro na 4ª Avenida. Moro bem ali na 4ª Avenida. Vou na paróquia Santa Inês, que é a missa na paróquia Santa Inês. Em 10 minutos, ou no máximo em 15 minutos, eu passo da 4ª Avenida até o centro da cidade, que é a paróquia Santa Inês. Então, nós temos que hoje, mais do que nunca, investir na revitalização das nossas calçadas, da oportunidade das pessoas caminharem. Nós tiraríamos os carros da rua. Isso eu tenho discutido desde o meu primeiro mandato. Várias indicações nós fizemos a esse respeito, para darmos oportunidade e condições dos nossos pedestres andarem na calçada. Nós temos hoje uma cidade que tem mais de praticamente 30 mil idosos na nossa cidade hoje, que gostam de caminhar e que precisam, para isso, ter umas calçadas adequadas. Na última quinta-feira, inclusive, eu ouvi uma entrevista numa emissora de rádio do diretor de fiscalização da prefeitura, colocando isso da preocupação do governo, da preocupação do prefeito com a questão das calçadas. Por isso que estão notificando, estão comunicando os proprietários de imóveis nas suas residências para que revitalize, para que faça uma calçada adequada, para que possamos dar oportunidade para os nossos pedestres. Não só para os veículos, não só para o ônibus, mas sim para os pedestres. Nós, dando oportunidade ao pedestre, nós estamos tirando esses veículos. Plenamente com o senhor. Eu acho que o caminho tem que ser esse, pensar no transporte individual. Nós temos uma cidade que permite isso, a pessoa caminhar. Mas aí eu quero fazer essa pergunta para o professor. Professor, como é que nós vamos administrar isso se nós construímos na cidade, autorizamos prédios de 80 andares, com garagem para 5, 6 veículos? Aí eu pergunto ao senhor, o senhor citou 3 carros, por isso que eu me referi ao senhor. Sim. Né? O senhor tem 3 carros. Agora pensa, uma cidade que já não tem espaço físico, e você autoriza prédios, né, de 80, 81, 82, com 4, 5 vagas de garagem ou mais. Aí eu pergunto, para fazer o que com esses carros? Na verdade... Como é que nós vamos ter uma incoerência na autorização da construção e no que a gente quer de mobilidade? Por isso que nós não podemos falar de mobilidade urbana sem casar as relações que estão interligadas. Perfeito. A primeira delas é a construção civil. Nós temos que entrar nesse debate e ir para esse enfrentamento. A nossa cidade está a ponto de estrangulamento. Nós somos uma cidade pequena, mas com uma estrutura de uma grande metrópole. Nossa cidade é 24 horas. Nós vivemos numa relação altamente individualizada, onde nós queremos o nosso comodismo, o nosso conforto. Então, nós já estamos quebrando algumas coisas, né? Ou seja, a própria administração ao qual eu faço parte da base do governo, já começa a sinalizar e dar pontos positivos para discutir essa questão. E não só apenas no âmbito de Balneário Camboriú. Eu, fazendo uma pesquisa, vi que nós temos um planejamento de mobilidade urbana para a Anfre. Porque isso é um tema que pega todos os municípios. Como que nós vamos estimular um transporte público, aonde o nosso vereador Pedro Francesco, que as nossas rodovias realmente são curtas, as que foram outras mais idealizadas, alargamos, a 4ª Avenida, a 3ª Avenida, a 5ª Avenida. Vejam que a 5ª Avenida, que passa ali na frente da Universidade do Vale do Itajaí,
nós temos um caminho específico só para bicicleta. É verdade. Olha o espaço que nós tomamos ali, podendo ter um alargamento maior e fazer um planejamento diferenciado desta avenida, a Quinta Avenida propriamente dito. Mas eu digo que a relação mais segura para o ciclista é aquele modelo que nós temos na Quinta Avenida. Mas nós não temos espaço suficiente para fazer esse modelo. Sim. O ideal seríamos que nós tivéssemos, como temos nas grandes metrópoles, corredores específicos só para o transporte público. E um transporte público que não ficasse apenas em Balneário Camboriú. Mas nós temos o transporte individual, nós temos o transporte logístico e também turístico, que é um problema na nossa cidade. Nós temos aqui a questão do transporte que é através das bicicletas. Se criou inicialmente a ciclovia e hoje nós temos patinetes, bicicletas, temos aquelas elétricazinhas, que eu não me lembro o nome, circulando. E as pessoas que transitam e andam por ali agora têm que também estar atento na questão do trânsito, porque o trânsito diz respeito a todos nós que estamos nessa relação. Então, falar em mobilidade, em primeiro lugar, nós temos que entender aonde nós queremos chegar a curto, a médio e longo prazo. Então, transporte público, eu estou há 30 anos em Balneário Camboriú. Há 30 anos eu escuto, transporte público nosso é ruim, de péssima qualidade e que não traz aquele conforto necessário que nós poderíamos estimular para as pessoas que não querem andar de carro. Sim. Olha, o programa de hoje nós estamos discutindo sobre mobilidade urbana, em especial no nosso município de Balneário Camboriú. Eu estou recebendo para essa conversa os vereadores Gelson Rodrigues, do PSB, Pedro Francês, do PR e professor Walter Baldi, do PTB. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e eu volto para continuar esse tema interessante e polêmico. Um instante só. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Acreditar no amor é ter a certeza de que unidos podemos tudo, inclusive construir um mundo melhor, onde o amor recebido é compartilhado e todos são protagonistas de sua própria história. Com muito amor, respeito e solidariedade, a Associação Amor pra Down desenvolve programas de apoio e participação social de pessoas com a síndrome em seus diversos contextos. Acesse amorpradown.org e saiba mais. Associação Amor pra Down. Aqui, o amor não conta cromossomos. Estamos de volta com o nosso programa Câmara Debate e nosso assunto de hoje é mobilidade urbana. Estamos falando desse assunto especificamente da nossa cidade de Balneário Camboriú, com os vereadores Gelson Rodrigues, do PSB, Pedro Francês, do PR e professor Walter Baldi, do PTB. Falamos sobre a situação da cidade, as alternativas, nós deixamos para discutir agora. E eu gostaria de ouvir dos vereadores, dentro das nossas limitações, daquilo tudo que foi discutido no primeiro bloco do programa, quais as alternativas que vocês enxergam para que a gente tenha fluidez no nosso trânsito e tire ele da individualidade e crie formas de transporte coletivo que seja aceita pela população. Não adianta ter transporte como nós temos hoje, que ninguém usa, também não resolve nada. Lacerda, se eu puder iniciar, com vocês, eu vejo aí um pensamento muito positivo, né, da atual administração, cuja qual, há menos de 30 dias atrás, se reuniu com os prefeitos de Itajaí, Volney Bonastoni, reuniu também com o prefeito de Camboriú, Elcio, com os seus principais secretários, para discutir, porque Balneário Camboriú realmente precisa de um transporte coletivo, como bem falou o vereador Walter, de qualidade. Mas também precisamos pensar que Itajaí e Camboriú são praticamente Balneário Camboriú, né?
Nós não conseguimos como se discutir movimentar. e transporte público só da cidade de Balneário Camboriú, sem falar de Camboriú, Itajaí, próprio Itapema. Exato. Tudo passa por aqui, por Isso dentro é uma da cidade. pena, né? Está sendo discutido apenas agora. Isso deveria ter sido discutido pelos governantes anteriores, né? Para que o crescimento que aconteceu aí nos últimos, vamos colocar aí, 15 anos para cá, foi, né, estrondoso. Então, se fosse pensado isso antes, hoje talvez seria mais fácil resolver. Mas também não podemos olhar no retrovisor, né? Temos que olhar daqui para frente. Mas ainda bem que os prefeitos agora estão pensando dessa forma, estão se reunindo. Em breve estará sendo apresentado, também tenho conhecimento, que em breve Balneário Camboriú estará apresentando um novo plano de mobilidade urbana. Inclusive já foi lançado uma cartilha, sendo aqui os princípios da mobilidade urbana compartilhada para cidades humanas. O que fala? O futuro da mobilidade nas cidades é multimodal e integrado. Quando veículos forem usados, eles devem ter tamanho compatível com o número de usuários, ser compartilhados e não poluentes. Esses princípios guiam tomadores de decisão e a sociedade como um todo para os melhores resultados. Então já está sendo pensado nisso. A cidade vizinha que o senhor citou está com um planejamento, contratou uma empresa de consultoria para fazer todo o planejamento urbano da cidade. Recentemente, o prefeito da cidade vizinha, o Volney Morastone, apresentou parte desse projeto, da parte central, para a imprensa. E provavelmente, nessa conversa que o senhor citou, vereador Gelson, com o prefeito Fabrício, ele deve ter discutido esse assunto e mostrado parte disso. Não sei se os outros vereadores acompanharam esse processo, né? Até para complementar, o vereador Pedro pode falar com mais tranquilidade. Uma das pessoas que está lá trabalhando hoje com o Volney Morastone é um homem que eu entendo inteligentíssimo para esse setor, que é o Auri Pavone. Está lá trabalhando lá, conhece Balneário Camboriú na palma da mão também. Que bom, né, que o prefeito lá de Itajaí chamou para fazer parte dessa equipe. Vai pensar também, com certeza, em Balneário Camboriú, até porque ele tem empresa aqui em Balneário Camboriú, né, tem construtora aqui, então ele vai pensar também no bem da nossa Balneário Camboriú. Isso aí. Nós temos que buscar as alternativas agora, porque nós estamos vendo que da forma que está hoje não tem mais condições praticamente de funcionamento. Principalmente nós estamos falando, batendo em cima da questão do transporte urbano, nós temos que buscar alternativa para isso. Se pensou aí no passado e quem sabe agora está se estudando novamente de pensar ali na Avenida Atlântica, foi pensado na época que foi discutido inclusive aqui na Câmara o VLT, se não me falha a memória, aquele trem suspenso, entendeu? Veículo leve transporte, uma coisa assim, eu não lembro o nome certo. Mas foi apresentado aqui nesta casa, foi discutido e depois parou-se com isso e não se discutiu mais. Nós temos que buscar alternativa, nós temos um problema sério em Balneário Camboriú, que é a questão dos ônibus de turismo também, e que nós temos que pensar seriamente o que se pode fazer sem prejudicar a rede hoteleira, sem prejudicar as casas de excursões, sem prejudicar o turista que vem para cá usando desse transporte, mas que nós precisamos pensar alguma coisa nesse sentido, nós precisamos. Mas não já foi pensado isso, se não me engano, não era para os ônibus eles estacionarem em determinado local e os passageiros serem levados de van até os hotéis? Não. Parece que isso não funciona. Não foi, tramitou aqui nesta casa, tramitou um projeto nesse sentido, mas não avançou, até por falta de planejamento ou de trazer mais um resultado melhor, porque da forma que estava se colocando, imagino eu que estaria, não estaria de acordo também com a rede hoteleira, com essas casas de excursões e que já foi citado aqui. Então, por isso que acredito que não avançou. Mas tem que sentar com a rede hoteleira, tem que sentar com os proprietários de casa de excursão, tem que sentar com as agências de turismo da cidade de Balneário Camboriú e da região para buscarmos juntos alternativas aí. Aí entra o que o professor falou. Se pensa a cidade com alguns aspectos bem pontuais. Quem tem que decidir e planejar a cidade é o executivo, é quem executa e vocês, legisladores, aprovarem as leis ou não. Mas dá a impressão que a cidade é dominada por pessoas que têm interesses pessoais.
grupos não que seria- da área hoteleira, Não, grupo não, da mas área aí é que tá. Dentro do que o senhor, porque, Mas peraí, se- mas, por que ô, o Lacerda- cara tem que levar o ônibus Tá. até a porta do hotel dele? Não, Porque mas o cara Lacerda, pode se deslocar. olha só, hoje a nossa matriz econômica, hoje nós temos que pensar na construção civil, no comércio de Balneário Camboriú e também na rede hoteleira, que é o nosso turismo. São as pessoas que recebem também os nossos turistas. E também nós não podemos estar criando dificuldade. Nós temos que ir ao encontro dessas pessoas, conversar, dialogar e trazer soluções que venha também, não digo favorecer, mas que venha a fazer com que todos sejam contemplados dentro daquilo que estão realizando para a cidade de Balneário Camboriú. Nós, o município, não pode criar dificuldade. Nós sempre falamos isso. Nós não podemos criar dificuldade, principalmente para aqueles que geram emprego, trazem o nosso turista para cá. O desenvolvimento da nossa cidade passou por onde? Principalmente pelo turismo. Começou, eu nasci nessa cidade, a gente sabe, foi através dos nossos turistas que nos visitam que essa cidade se desenvolveu. Depois veio, com o crescimento do turismo, veio a construção civil, que hoje é uma das maiores matrizes econômicas da cidade de Balneário Camboriú. Então nós temos que sentar. Até quando? Mas aí tudo tem um limite. até suportar. Amanhã, antes, qual era a matriz econômica da cidade de Balneário Camboriú? Era somente o turismo. A construção civil veio, amanhã virá quem sabe uma outra. É isso que nós temos que pensar. A cidade que nós temos hoje, a cidade que nós queremos e de que forma nós vamos trabalhar para que isso não venha prejudicar ninguém também. Vejam só, Lacerda, eu assim escuto muitos comerciantes sobre essa questão. Quando implantaram a questão das ciclovias, tirou-se muita possibilidade de você estacionar na Avenida Brasil. Os comerciantes reclamaram, mas isso são coisas que nós temos que enfrentar culturalmente para que nós possamos lá na frente todos ganharmos juntos. Então nós temos que sentar com a construção civil, porque nós temos que reduzir esse impacto. Se nós não pensarmos num planejamento de redução, nós vamos estrangular a cidade, sem sombra de dúvida. Nós temos que sentar com a rede hoteleira, discutir com eles, porque senão nós vamos matar a galinha dos ovos de ouro. A principal matriz é o turismo, a segunda matriz é a construção civil e a terceira matriz, serviços e comércio. É o que nós temos nessa cidade. Exato. Então, nós que legislamos, nós não podemos sufocar as pessoas que geram emprego e renda, mas ao mesmo tempo nós não podemos matar a cidade. Matou a cidade, matou todo mundo, entende? Então, por isso que nós precisamos entrar no enfrentamento dessas discussões, para que Balneário Camboriú seja uma cidade de excelência no turismo. E para ser uma cidade de excelência no turismo tem que ter infraestrutura, tem que ter mobilidade urbana e tem que ter, sem sombra de dúvida, uma cidade humanizada. E para conseguirmos humanizar essa cidade, precisamos investir nas calçadas, precisamos investir nas ciclovias, precisamos investir no impacto de novas construções civis, discutir essa questão, precisamos enfrentar um planejamento nos bairros. Os bairros estão tudo pertinho aqui, é um colado no outro. Nós precisamos pensar o crescimento da cidade de forma ordenada e planejada. A Constituição já faz isso, o Estatuto da cidade já faz isso. Nós precisamos implementar, o plano diretor da nossa cidade discute essas questões. Então, se nós entrarmos nesses enfrentamentos, nós teremos um desenvolvimento ordenado e sustentável, e aí nós vamos ter todos felizes. Concordam, vereadores? Eu acredito que o enfrentamento está sendo tomado dia após dia, né? Perfeito. O vereador Walter citou com relação à Avenida Brasil, que colocou a ciclovia e tirou alguns estacionamentos. Imagina, eu acompanhei, não estava aqui nessa casa, Pedro, você estava mais, mas você deve ter acompanhado os comerciantes dos restaurantes na Avenida Atlântica. Perfeito. Quando foi tomado, né, foi tirado o estacionamento da Atlântica. Então, porque vamos fechar, vamos quebrar, não vai mais ter condições. Hoje eles agradecem. Hoje estão sempre, né, maior movimento, porque se deu a visibilidade, né, para a praia, que é o que nós mais ponderamos aqui. Então, isso realmente é enfrentamento. E também tendo que enfrentamento de tirar os ônibus da frente dos hotéis, isso nós temos que retomar, né? Precisamos verificar a forma que ficou esse projeto, confesso que não sei, mas eu entendo que várias cidades, nós pensarmos aí em cidades que vivem do turismo, como a nossa também,
os ônibus não entram dentro da cidade. Né? Eles têm um meio de transporte que são vans retirados da cidade, no estacionamento. Nós temos aí, a região sul ainda comporta alguns estacionamentos grandes de ônibus, para que venham apenas veículos menores, porque realmente na temporada, quando se passa ali na Brasil principalmente, quando tem os ônibus estacionados, dá fila do começo ao final. Não é só o problema do estacionar, é o problema perigo. de entrar, sair de uma rua para entrar numa avenida que tranca todo. Como eu já citei no início da nossa discussão, as nossas ruas são estreitas, tem rua que tem estacionamento dos dois lados, em que o ônibus não consegue manobrar para entrar numa Avenida Brasil, ou até na Terceira Avenida, que é uma avenida larga. Já de contrapeso, né, Pedro? Já leva os fios da parte elétrica toda, já vai levando tudo. Olha o problema que está causando. Então, hoje é um mal necessário, claro que é tirar os ônibus do centro da cidade. Mas daí nós vamos levar com vans, as vans. De um ônibus vai precisar de quantas vans? 2, 3 vans, 4 vans? Entendeu? Então, olha só o que nós temos que pensar também. Como essas vans vão chegar lá, por onde, de que forma, estacionar onde? Já pensou, chega 4 vans ao mesmo tempo na frente do hotel? Mas o espaço entendeu? Que ocupa numa vaga de... Por exemplo, tem hotel aqui na Avenida Brasil, transporte mesmo, ela é menor. Sim, para manobrar, para entrar, acho que vai dar qualquer agilidade. Vaga, e é tudo qualquer vaga de estacionamento, ela cabe, porque é como se fosse um veículo comum. Mas também... eu penso assim, a rede hoteleira tem que também colaborar com o desenvolvimento do turismo. Porque assim, pega o município aqui pertinho no Rio Grande do Sul, Gramado, a rede hoteleira toda pega, leva para restaurante, levam para tudo. Você não usa o seu carro para absolutamente nada. Todos ganham. Claro, vai aumentar o custo do turismo? Aumenta para quem vem fazer o turismo. Mas é um turismo de qualidade. É um turismo que não estrangula a tua cidade e que não deixa os moradores dessa cidade altamente nervosos, porque nós ficamos num estrangulamento, o trânsito está estrangulado, a padaria está estrangulada, a eletricidade está estrangulada, o abastecimento de água é um conjunto de coisas que vão nos levando a pensar de forma sustentável o desenvolvimento da cidade. Que com o tempo pode afastar a nossa galinha dos ovos de ouro, que é exatamente o turista, né? Acho que isso é uma consequência se nós não planejarmos a cidade, partindo do princípio da mobilidade. Se as pessoas chegarem numa cidade em que elas passam horas para andar alguns metros de carro, porque o turista, ele de um modo geral, ele quer conforto, ele procura isso, eu estou enganado. Né? E eu acho que a rede hoteleira, como disse o professor, não sei se os vereadores também deve ser parceira dentro desse projeto. E é a forma de colaborar com a mobilidade da cidade, né? Com a mobilidade da cidade. Nós vemos aí em Curitiba, né, os valets, né, que tem, a maioria dos restaurantes tem os valets. Tem vários edifícios, garagens lá em Curitiba. Em Balneário Camboriú já temos acho que já está um outro em construção. Acho que isso é pensar no futuro, né? Para nós tirarmos estacionamentos, a cidade tem que ter as calçadas bonitas, tem que ter as árvores plantadas, bem cuidadas, para incentivar a caminhada, né? Eu acho que isso sim que nós devemos pensar. Devemos pensar em não incentivar a utilização do carro individual. Primeiramente os pedestres, por isso que eu sempre falo, nós temos que zelar, melhorar as nossas calçadas para dar oportunidade para as pessoas caminharem. Os pedestres precisam caminhar nas calçadas, mas para que isso aconteça, precisa ter a calçada em condições. Com isso, nós tiramos tiramos os veículos aí, a maior parte, tiramos ônibus. Eu friso novamente, a nossa cidade é pequena. Quem não gosta de caminhar na Avenida Atlântica, você vai e volta tranquilo até a Barra Sul ou a Barra Norte, quem está no centro. Eu conheço pessoas que saem do seu apartamento aqui no centro da cidade e vai até a Barra, atravessa a passarela, vai até a Barra caminhando. Isso é uma satisfação. Então, para você vir no mercado, comprar alguma coisa ou em qualquer loja, é um prazer. Você vem caminhando, você vem exercitando, você vem interagindo com as pessoas, Por que antigamente a gente era muito mais amigos, encontrava muito mais amigos? Porque se caminhava mais. Hoje ninguém praticamente conhece ninguém, porque anda todo mundo dentro de um carro fechado para ter o ar-condicionado, para ter também questão de segurança e um montão de coisa, e acaba ninguém se encontrando mais praticamente. E você caminhando,
Olha, às vezes eu digo para minha esposa, eu acabo não caminhando com você porque essa caminhada física que a gente quer fazer, essa caminhada de exercício físico, acaba não resolvendo nada porque a gente para mais do que caminha. Por quê? Porque a gente encontra os amigos, as pessoas que nos conhecem, que querem conversar, querem uma atenção, querem um abraço. Isso é saudável. É nisso que nós temos que investir na nossa cidade em termos de mobilidade urbana. Eu acho que é isso, investir mais no nosso pedestre. Olha, nós vamos agora para mais um intervalo e no próximo bloco vamos continuar falando sobre mobilidade urbana com os nossos entrevistados. Eu volto já. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Última parte do nosso programa Câmara Debate de hoje. O assunto do programa é mobilidade urbana e os vereadores que estão aqui comigo debatendo esse assunto são os vereadores Gelson Rodrigues, do PSB, Pedro Francês, do PR e o professor Walter Baldi, do PTB. Vamos falar um pouquinho agora sobre um outro assunto que interfere diretamente na mobilidade de hoje da nossa cidade, que são algumas obras do passado que tinham esse objetivo e não saíram até agora do papel. Entre elas, o famoso elevado da Martin Luther e muitas outras, como, por exemplo, a continuação da 4ª Avenida, que agora parece que está começando a caminhar. Eu queria que os vereadores falassem sobre isso. Se essas obras já tivessem sido realizadas, se a cidade estaria diferente no aspecto mobilidade. Pois é, Lacerda, vou iniciar essa fala aí, muito bem lembrado pelo senhor aí com relação a essas obras aí que não saíram do papel. Infelizmente, devemos sim pensar mais antes de lançar determinadas obras. Nós temos aí o elevado da 4ª Avenida, vereador Pedro, vereador Baldi, né, que você tem conhecimento, que foi pago R$500 mil para fazer o projeto, Lacerda, o projeto. E esse projeto foi feito assim, simplesmente rasgado, não serviu para mais nada. E foi pago. A empresa recebeu e o projeto não foi levado a termo, né? Isso foi no governo passado, não nos compete citar os nomes e os motivos, né, cujo qual acabou levando alguns secretários à prisão, uma dezena. Naquela investigação junto ali do GAECO, do trato feito. Exatamente. Então, e acabou ficando... Quando não se pensa, quando se quer muito fazer pelas próprias forças, acontece isso. É jogado o dinheiro fora. Mas, pelo conhecimento que temos, o prefeito Fabrício está resgatando novamente essas obras que são interessantes para a cidade, né, que vão, sim, ajudar na mobilidade urbana, que seja o elevado da 4ª Avenida. A continuação da 4ª Avenida, eu estive lá visitando no início da semana, é uma outra realidade do que nós vemos a 4ª Avenida que foi feita, né, até onde ela já está pronta, na 2550, e aqui está sendo feita dali em diante. A forma que está sendo feita, o formato das calçadas, das árvores, tudo planejado já com a questão dos esgotos, sendo feito antes do que passar o asfalto, o que não era pensado, Walter.
Não era pensado, era simplesmente vamos embelezar, fechava o asfalto. Cortava tudo. Na outra semana nós estava lá em Masa cortando, uma empresa contratada cortando para instalar o esgoto. Então isso é pensar, é não colocar o dinheiro pelo ralo. Graças a Deus, nosso prefeito tem esse pensamento, né, com a sua equipe muito pensante, e não pensar em fazer apenas uma única vez, mas bem feito. Vejam só, essas obras que foi citada por você, Lacerda, a liberação de 20 milhões, se não me engano, para fazer algumas dessas questões de continuação dessas vias públicas, para que a gente possa desafogar um pouco mais o nosso trânsito. Agora, vejam só assim, ó, eu ainda quero insistir na questão. Nós precisamos, veja, o vereador Gelson coloca muito bem aqui a questão. Planejar é pensar, e pensar é botar no papel. Então você tem que fazer todas as questões que circundam a elaboração de uma via pública, para que nós possamos então gastar o menos possível do recurso público, para que sobre mais, para que nós possamos investir. Eu estava lendo uma reportagem sobre mais 7, se não me engano, 5 ou 7 entradas da BR-101 com Balneário Camboriú, né? De túneis de acesso, estava vendo assim alguma coisa, não sei se era ligado, eu estava pesquisando sobre o tema. Realmente, nós quando entramos na alta temporada, essa cidade vira um sufoco muito grande. Então nós precisamos ter vias que consigam fazer o escoamento nos horários de pico, para que nós possamos ter um impacto menor possível nessa questão da mobilidade urbana. E aí, só lembrando aquelas pontes da autopista que até agora não saíram do papel. Né? A gente está pensando para o lado sul por enquanto. Depois eu quero ir para o lado norte também, que também tem. Nós ficamos parados aí com o binário. Existe agora, eu tive inclusive uma conversa no gabinete do prefeito sobre a questão da continuação do binário, ali até o bairro Ariribá, já estão tratando da questão da desapropriação para a continuidade. Esse elevado aqui da 4ª Avenida que precisa sair, a continuação da 4ª Avenida, da 3ª Avenida, a revitalização da 3ª Avenida da Rua 2550 agora até a Avenida Brasil, no caso, né, para que ligue da Avenida Brasil até aqui. São obras que ficaram paradas, que foram algumas que já pegaram em andamento e não conseguiram terminar em 8 anos, e outras que começaram e não conseguiram terminar. Infelizmente isso. Você vê que a falta de planejamento, e eu posso dizer que não é só aqui, é a nível de estado, a nível de Brasil, olha o que fizeram, a autopista fez ali com a marginal que você citou agora. Exato. Como é que você vai planejar uma rodovia que passa por rios e não projetar ali uma ponte? Não contemplar a ponte dentro do projeto de licitação da autopista litoral. Então isso é um descaso com o nosso cidadão, com a cidade de Balneário Camboriú principalmente, e culpo até as lideranças da época que representavam a cidade de não se alertarem quanto a isso aí, não se atentarem a isso, de que como é que vão fazer uma licitação, um projeto de uma obra tão importante que é a duplicação da BR com suas marginais ali, e não projetar uma ponte. Mas agora, graças a Deus, pela notícia que nós temos, através dos nossos vereadores que foram a Brasília, do nosso prefeito municipal, que sentou também com a autopista litoral, e também até com o ministro de turismo, foi sentado com isso para que eles, até porque a cidade de Balneário Camboriú é uma cidade turística, nós já citamos isso, até além de outros ministérios, até o ministro do turismo teve também que intervir nisso aí para que os recursos fossem liberados para fazer então assim a contratação da autopista litoral, então para a conclusão desta obra ali que é a ponte. E sem contar outros mais aí que nós precisamos pensar, como o túnel da 3ª Avenida, o túnel da 4ª Avenida. O binário para lá, a Avenida do Estado, estrangula num determinado momento, que é uma encrenca danada. Só para complementar a fala do vereador Pedro, nós tivemos aqui, a final do ano passado, 2017, usando a tribuna da Câmara, o superintendente da autopista litoral. E eu me recordo, eu fiz a pergunta, mas de que forma que foi... Vocês ganharam essa licitação, foram contratados por 35 anos, né, que é o contrato que a autopista litoral tem. Sim. Vocês fizeram as marginais e as pontes. Digo, vereador,
as pessoas interessadas nas audiências públicas, quando foi feita a licitação, não tiveram presente. Não pediram as pontes. Se tivesse nos pedido, nós teríamos colocado no contrato e elas já estariam prontas com certeza. Então não foi pedido, as pessoas não... Bem falou o senhor, um descaso. Agora, como que se planeja marginais que já estão prontas, né? Eu moro na região sul, moro no bairro Nova Esperança, cada vez que eu passo ali, eu me recordo ele falando, não foi pedido ponte, vereador. Não estava no nosso contrato. Infelizmente, nós já estamos, embora estamos no século XXI, nós estamos naquela era do emendar, do barraquinho. Eu vou fazer um barraquinho aqui conforme... o famoso aditivo. Perfeito. Conforme a família vai crescendo. É o aditivo de contrato. Conforme a família vai crescendo, eu vou fazendo mais um quartinho aqui, outro ali, um puxadinho ali. Exemplo maior nós tivemos agora essa semana, que é um assunto totalmente diferente do que nós estamos abordando aqui, mas da comparação da falta de planejamento no setor público. Olha o colégio que entregaram agora no bairro da Nação de Colégio Eugênio Pio. Não tem cadeira, não tem mesa, os alunos no chão, não tem ar-condicionado porque não contemplaram no contrato, na licitação da construção daquela obra, o ar-condicionado, sequer ventilador, um montão, entendeu? Não, depois nós vamos colocando. Tem um problema mais grave ali, eu estou o ar-condicionado e o ventilador, mas as janelas foram planejadas para não abrir, então ela abre no máximo um palmo, não chega da Então, se não tiver ar-condicionado, não tem condições. Então, você não tem nem como ventilar, sabe? Então, só para comparar com isso. Eu estou trazendo isso para dizer da falta de planejamento, da falta de planejamento. Nós tivemos aqui, hoje nós gastamos, eu não canso de dizer isso, porque foi o maior problema que eu entendi que a cidade de Balneário Camboriú nunca vivenciou uma questão do que nós vivenciamos aí há pouco aí atrás, há 3, 4 anos aí atrás, que foi o problema da discussão por falta de planejamento dessa passarela que hoje serve para os nossos pedestres atravessarem, o pessoal principalmente da região sul, mas olha o transtorno que aquilo lá causou com o dinheiro público por falta de planejamento. Uma coisa que foi planejado em 12 milhões de reais, foi gasto quase mais de 30 milhões de reais, quase 40 milhões de reais. Entendeu? Por falta de planejamento. Eu pesquisava sobre o assunto e vi uma reportagem que algumas metrópoles estão pensando em cobrar um tributo para a circulação urbana. Olha só. Olha o absurdo que nós chegamos pela falta de gestão, pela falta de planejamento e pela falta de comprometimento com o desenvolvimento urbano da cidade. Agora, o vereador foi o que mais citou, e claro, acompanhado pelos demais, com relação às calçadas e esse estímulo à população de caminhar mais. Aí nós vamos ter que pensar num outro fator. Isso, claro, está dentro de um contexto de mobilidade urbana, mas como é que se estimula alguém a ir para a rua sem segurança? Não, mas eu acho um assunto importante isso aí. E nisso nós estamos avançando. Estamos avançando. Na última quinta-feira, se nós formos pegar estatísticas, Balneário Camboriú é o que menos problema tem com segurança. Questão de segurança, porque investe em segurança, porque investe não só em equipamentos, mas como recursos humanos em segurança. Exemplo aí, o aumento da nossa guarda municipal, que nós tivemos recentemente, os instrumentos que foram adquiridos para dar mais segurança à população. Então, eu penso que a Polícia Militar, que veio mais efetiva. A cidade hoje, a população que quiser caminhar em Balneário Camboriú, ela pode se sentir segura? Pode. Eu acredito. Vocês é porque estatisticamente a gente não vê. Eu vejo que é uma cidade segura. Com certeza. Eu particularmente... Na última quinta-feira, se me permite, na última quinta-feira nós tivemos um fórum de discussão da segurança com a Polícia Militar no Hotel Gerânio. Eu tive a oportunidade de estar lá às 10 horas da manhã, 9h30 da manhã, com o coronel-geral da Polícia Militar, que assumiu... Que assumiu... a quinta-feira passada, a última quinta-feira agora, que assumiu o comando da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, e ali foi cobrado, inclusive sugerido pelo próprio vice-prefeito que estava naquele ato representando o prefeito municipal, o vice-prefeito Carlos Humberto Silva, que indagou e solicitou o maior número de efetivo da Polícia Militar
para Balneário Camboriú após a temporada de verão, que se encerra agora na Páscoa. Ela ia terminar no Carnaval e, em comum acordo ali, foi estendido até a Páscoa, mas que desses 200 e poucos que estão aqui em Balneário hoje, que deverá ficar 100, parece que o efetivo hoje de Balneário Camboriú fixo é de 144 policiais, que isso vá pelo menos para 250, 240, visto da necessidade que nós temos. Então eu acredito que a nossa cidade hoje é uma cidade segura sim. Problema nós temos em todas as cidades, imagina Balneário Camboriú, que é hoje considerado uma cidade de primeiro mundo aí, claro que nós vamos ter problema, nós nunca vamos conseguir sanar definitivamente ou zerar esse problema, né? Igual a fila de creche, a fila de consulta médica, você zera hoje, mas amanhã já tem mais de 200, 300. Com certeza. Porque a nossa cidade é um entra e sai de pessoas muito grande. Mas só para deixar também os meus colegas contribuírem aqui. Estamos chegando ao final do programa, então eu até começar a compactar. Só para encerrar, eu penso que nós temos que continuar investindo em iluminação pública, porque isso faz parte da sensação de segurança. Não apenas termos calçadas parelhas, uniformes, mas temos que ter uma boa iluminação pública, exemplo nós temos da Atlântica, que nos dá essa sensação de maior segurança. E homens na rua. Segurança tem que ter homens na rua, tem que ter polícia militar, tem que ter a guarda municipal, com todas as políticas que se implementam aí, sem sombra de dúvida, vai nos dar acesso para que a gente possa andar com mais segurança. Eu como não poderia deixar de citar, como morador da região sul, e cito aí com muita alegria, já até citei na tribuna, né, duas situações que está acontecendo lá já na região sul, que vai ser a instalação de da terceira comando da Polícia Militar, que vai ser instalado lá na região sul propriamente. Então até nós estamos falando de mobilidade urbana, lá se anda muito, Lacerda. Olha, comunidade da região sul da Barra, São Judas, Nova Esperança, andam bastante. Até citando a questão da passarela da Barra. Até por falta de ônibus, né? Vamos ser francos, a questão da passarela da Barra, várias pessoas vêm, deixam seus carros ali na região da praça, passa a passarela, né? Pena que foi gastada essa fortuna aí, 42 milhões, dá de fazer 3 ou 4 passarelas. Mas não vamos de novo no retrovisor. E também vejo, instalando essa base lá, esse comando da Polícia Militar, vai dar mais segurança para a cidade caminhável. E a questão da iluminação, temos aí, conversa com o nosso diretor da COSIP, está sendo feito licitações para colocar luz de LED, não somente na Atlântica, mas em toda a cidade. Já tem algumas cidades, eu sei que ele tem 34 projetos das ruas, né, não vou lembrar de agora todos, mas muito em breve 34 ruas em sua integralidade vão receber a luz de LED. Então, e hoje com essa vai gerar mais segurança. Das 3 polícias aí, hoje o comandante Evaldo está fazendo um trabalho magnífico, que já foi exaltado aí em várias discussões aí, a forma como ele vem trabalhando, o delegado Davi e o nosso secretário de segurança aí, o Castanheira, que deu uma nova dinâmica aí também à Guarda Municipal, principalmente na implantação desses tópicos. Então nós estamos de parabéns também com o comando das nossas polícias aqui de Balneário Camboriú, que eu deixo até o meu abraço e o meu agradecimento. Já falei. Não, é que agora eu tenho que chegar a encerrar mesmo, eu só vou ter 30 segundos para cada um se despedir, começando pelo professor. Obrigado, viu? Obrigado, Lacerda, obrigado meus colegas vereadores, quero agradecer a participação desse programa e dizer às pessoas que nos assistem, né, que a política está presente na vida de todos nós 24 horas, então nós temos que saber escolher as pessoas que nos representam, porque são elas que vão brigar por políticas de mobilidade urbana, segurança pública, saúde, educação, para melhorar a sua qualidade de vida. Obrigado. Pedro, obrigado, vereador. Quero mais uma vez agradecer pelo espaço, pela oportunidade de nós estarmos aqui discutindo um assunto de muita importância, dos mais importantes aí na nossa cidade, que é essa questão da mobilidade urbana. Onde você vai, nas ruas que você anda, as pessoas te trazem algum problema ou alguma sugestão, as pessoas te trazem e falam sobre isso, principalmente, volto a frisar, sobre as nossas calçadas. Queria eu um dia ver essa cidade com as nossas calçadas tudo certinho, sem nada obstruindo a passagem dos nossos pedestres, dos nossos deficientes, enfim, que nós possamos ter uma cidade onde nós possamos estar integrando aí um com o outro em todas as ruas, avenidas. Então quero agradecer a oportunidade e sempre me colocar à disposição
para estar discutindo a cidade de Balneário Camboriú. Obrigado, vereador. Vereador Gelson, muito obrigado. Da mesma forma, Lacerda, eu que agradeço aí pelas inteligências das suas perguntas aí, nos colocado aí nesse importante tema que é a mobilidade urbana. Agradecer também ao pensamento do nosso prefeito Fabrício Oliveira, que pensa assim na cidade. Agradecer ao secretário de Planejamento Edson Kratz, que pensa na cidade caminhável, porque se nós tivermos a cidade caminhável que ele tanto pensa, imagina e colocarmos hoje no papel, a mobilidade urbana com certeza será mais fácil, né? Porque se nós tirarmos o veículo particular das ruas, fica mais fácil nós transitarmos. Só que precisa pensar e colocar no papel. E também colocar aí a população da região sul que sim, estamos sempre em cima para que se coloquem aquelas pontes que liguem, né, para evitar. Cada dia a mais que não se coloca aquelas pontes, Lacerda, é um dia a mais de risco de acidentes, de mortes, de atropelamentos, que aquilo lá é necessário, né? Devemos sim cobrar isso. Muito obrigado. Obrigado aos senhores vereadores, obrigado a você que nos acompanhou. Eu quero lhe fazer um convite para continuar acompanhando a programação da nossa TV Câmara e até o próximo programa. Um grande abraço, boa noite.